instituição, especialista em ciências criminais, enorme, falar sobre liderança. Faz com que eles, inclusive, se empoderem, criem, como você falou, Caramba, só alguém que move. Amigos e amigas, boas-vindas ao nosso FAcast, no seu segundo episódio, em que eu tenho o prestígio de receber aqui Marcial Coelho para falar sobre a verdade de liderar pessoas. Marcial, para quem não conhece, é formado em Direito pela UFAL, mestre em Direito Público pela mesma instituição, especialista em Ciências Criminais, membro do Ministério Público Federal desde 2008, já foi procurador-chefe do MPF Alagoas, chefe do Ministério Público Eleitoral em Alagoas e juiz de direito do TJL. No âmbito do desenvolvimento de pessoas, possui 18 anos de experiência prática na área, é conteudista e facilitador do projeto Leader Coach e atua na formação de novos procuradores da República no curso de ingresso e vitaliciamento. É professor, palestrante e diretor do Instituto Certi, uma escola de autoconhecimento situada em Maceió, Alagoas, pós-graduado em Gestão de Pessoas, Liderança e Coaching pela PUC-RS e em Psicologia Positiva, Neurociência e Mindfulness pela PUC-PR. Possui formações avançadas em Liderança, Comunicação, Coaching, Constelações Familiares e Sistêmicas, PNL e outras áreas voltadas ao desenvolvimento pessoal e atualmente cursa a graduação em Psicologia. Meu amigo, seja muito bem-vindo, é um prazer enorme. Eu que agradeço pelo convite. Falar sobre liderança. As ordens, um prato que eu gosto muito de saborear. E pessoal, eu já tive mais de uma oportunidade de aprender com o Marcial. É uma pessoa que eu efetivamente admiro como pessoa e como profissional. E para a gente iniciar esse episódio, Marcial, eu queria que você contasse para a gente quem é Marcial Coelho, para além desse currículo, e como veio o seu desejo de trabalhar com o tema. Obrigado pelo convite mais uma vez. Eu que me sinto honrado, Felipe. Eu também, também agradeço a gentileza e digo que sou igualmente seu fã aí admiro o seu trabalho profissional e mais ainda a sua vida pessoal, né? Essa busca pelo autoconhecimento, a busca pela capacitação também. Parabéns a você, a todos da equipe do seu escritório. Vamos lá, olha, eu acho que quem gosta de trabalhar com liderança gosta de trabalhar com pessoas, gosta de entender pessoas e gosta, de certa forma, do material humano, do ser humano, não é? Ou leva jeito para isso. Outro dia desse, eu até estava na terapia e relembrei um episódio da minha infância. Eu devia ter ali 9, 10 anos, aquela coisa de grupo, de trabalho, de escola e tudo. E eu me lembro claramente de como ali eu já exercia e era visto como um líder, né? Então eu exercia a liderança de uma forma muito natural, assim. Isso teve na minha vida. Então, vamos dizer assim, aquele popular, eu já levava um jeito, já tinha alguma coisa no meu jeito de ser. Claro que depois, com a jornada profissional, especialmente, né, depois da graduação, eu fui logo, muito jovem ainda, alçado a posições de comando, vamos dizer assim. Aos 25 anos, você falou aí de ter sido juiz, aos 25 anos eu estava como juiz, então fui alçado a essa situação que você tem que ser chamado a comandar. Só que, claro, isso pode ser feito de uma forma mais autoritária, mais chefe, né, como a gente diz, que dá ordens pelo medo, pelo pavor, né, esse jeito aquela velha máxima, manda quem pode, obedece quem tem juízo. E tem uma outra forma, que é uma forma que você vai valorizar o ser humano, vai extrair do ser humano o potencial dele, vai levar ele além, que é uma forma mais que se assemelha mais a como eu vejo as potencialidades humanas, assim. Você falou aí uma pergunta difícil. Marcial, quem é Marcial? A gente para muitas vezes para tentar responder isso, né? Mas se eu pudesse resumir, eu diria assim, ó, o Marcial é um idealista a respeito de pessoas. Ou seja, eu de fato acredito que qualquer ser humano, quando bem nutrido, bem alimentado, né?
emocionalmente falando, intelectualmente falando, amorosamente falando, ele vai crescer, ele vai florescer, né? Ele vai além do que ele mesmo imaginava que ele poderia ir. Então, o bom desafio da liderança é esse, é você conseguir potencializar pessoas à sua volta, conseguir fazer com que aqueles conflitos virem soluções, aquelas dúvidas virem confiança, aqueles senões virem certezas de crescimento e saber que o líder cresce não quando ele vai mais longe, mas sim quando todos ao seu redor, né, vai mais longe, como se diz, juntos vamos mais longe, né? Então, foi mais ou menos aí, claro, ao longo desse caminho, tive a oportunidade de fazer cursos, né, de ter partes práticas, de ter partes, de ler muito, eu gosto sempre de ler muito, tem muitos, uma prateleira só para livros de gestão de pessoas, de liderança, de coaching. Então, foi somando um pouco de um jeito natural, que me ocorreu a natureza trazer, a minha família trazer, com um pouco do lado profissional, com também um pouco da capacitação, tá? Então, e inclusive, eu digo isso para fechar essa primeira parte, qualquer pessoa pode se tornar um bom líder, uma boa líder. Qualquer pessoa tem potencial de melhorar sua liderança. Isso é algo que a gente precisa deixar bem claro, tá? Há muitas vezes crenças limitantes que dizem, não, isso não é para mim, não, eu não nasci para isso. A verdade é que, querendo ou não, a gente é chamado para exercer um papel de liderança, né? Isso além do nosso mundo profissional, na nossa família, com os nossos filhos, não é? Com os nossos pais, especialmente quando estão mais idosos, com os nossos irmãos, num clube, numa igreja, num qualquer aglomerado que você participa. Isso aí você vai se deparar com questões a respeito da boa ou não liderança. Perfeito, Marcial. Eu te vejo hoje como uma pessoa extremamente vocacionada nessa posição de falar e trabalhar com esse tema. E eu me sinto realmente preenchido e me sinto muito bem também na função que eu desempenho hoje como advogado, como empresário. E eu trago essa questão porque eu penso que é parte da atividade do líder também posicionar as pessoas que fazem parte de todos esses ambientes que você colocou. Uma organização, um clube, um ambiente religioso. Como você vê essa questão da vocação e do papel do líder em direcionar essas pessoas? Olha, se a gente partir dessa ideia, né, de que liderança é influenciar, né, e aqui, claro, a gente está imaginando uma influência positiva. Existe a liderança que leva para maus caminhos. A gente já teve exemplos, né, exemplos de ditadores, exemplos que foram literalmente terminar em guerra, de lideranças que não levaram a bom caminho. Mas quando a gente pensa, liderança é igual a influência. Numa liderança positiva, que para mim é uma liderança urbanizada, uma liderança que cuida das pessoas, sem esquecer da performance, acho que mais para frente a gente vai falar disso. Isso é um ingrediente muito desafiador e ao mesmo tempo gostoso de trabalhar. Você junta um punhado de pessoas, uma equipe aqui como você tem, você vai ver que vai ter gente que talvez leve mais jeito natural, né, para a liderança, assim como tem outros que sabem jogar melhor futebol, ou tocam melhor violão, ou tem mais dons para ouvir, ou para escrever, ou para desenhar. Mas ainda aqueles outros, ou aquelas outras que não se sintam hoje capacitadas, né, ou se vejam, consigam se ver numa posição de comando, essas pessoas podem e devem trabalhar. Né? Existem vários campos das tais soft skills, né, que são essas habilidades de comportamento, as habilidades comportamentais, como comunicação, né, como oratória também, como gestão de conflitos, como empatia, como inteligência emocional, que hoje em dia, para todas essas valências, existem cursos, existem livros, existem formações,
E eu posso arriscar aqui o meu nome, o meu sobrenome e dizer, olha, não tem quem não vá atrás disso, não se torne um ser humano melhor. E para muito além do mercado profissional, para muito além da sua seara profissional. Eu gosto de dizer, você fez um bom curso de comunicação, quem mais vai transformar ou vai se beneficiar disso é a sua família. É o seu parceiro, a sua parceira, os seus filhos, porque é muito potente, é muito poderoso você saber se comunicar. Tá? E eu não tô falando aqui de falar bem o português, não é disso que se trata. Se trata de você ter um canal aberto com as pessoas. Seja o padeiro que você vai comprar o pão, seja o porteiro que te atende no seu prédio, seja o chefe da sua empresa, seja um colega de trabalho, né? Seja alguém que você precisa comandar, você saber dar feedbacks, você saber receber feedbacks, hoje em dia isso é muito importante e, sem sombra de dúvidas, isso pode ser alcançado. Muito bom. Você falou mais cedo sobre a performance, e esse é um bom momento para eu falar aqui sobre uma bandeira que você carrega, que eu particularmente gosto, concordo muito com ela, que é pessoas e performance. Isso é muito interessante e, na minha experiência, eu já vi empresas, organizações, mais nesse contexto profissional mesmo, que tanto estando voltadas unicamente para a performance, sucumbiu por não cuidar das pessoas. E também por não ter um pulso, um controle, às vezes métricas e realmente um olhar voltado para a performance, não conseguiu esse equilíbrio e também sucumbiu. Então eu queria que você contasse um pouco para a gente por que pessoas e performance e como é importante a gente trabalhar esses conceitos de forma aliada. Felipe, aí no meio da sua pergunta, você já me trouxe uma luz da resposta. Equilíbrio, você usou essa expressão. E a liderança, a boa liderança, ela vai estar diante desses polos que podem não ser tão antagônicos assim como às vezes as pessoas imaginam. Tá? Se você cuidar só das pessoas e esquecer resultado, você está esquecendo uma boa fatia da liderança. Porque toda liderança, ela tem, né, especialmente quando a gente pensa no crescimento, ela tem que entregar alguma coisa, entregar resultados, como se diz. Então, se eu pensar só em pessoas, eu vou ter uma liderança romântica no mau sentido da palavra. Tá? Vai faltar algo. Ao mesmo tempo, o outro oposto é pior ainda. Se eu pensar só em performance e esquecer as pessoas, talvez até haja um balão de ensaio ali inicial de resultados. Mas isso certamente não durará, né? As pessoas que abandonarão no meio do caminho. Você também pagará um preço caro, né? Por estar destruindo relações. Então, é castelo de cartas. Isso aí está fadado ao insucesso. O que é exigido da boa líder, do bom líder? Esse equilíbrio, tá? Tá cuidando e olhando para a performance através das pessoas, através da qualidade das relações humanas envolvidas. Tá? E foi ótima a sua pergunta, porque assim, muitas vezes a gente fala de liderança humanizada e as pessoas entendem que isso significa ser bonzinho. Né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A liderança humanizada é aquela liderança que respeita a pessoa, que entende que o ser humano é o ativo mais importante de qualquer organização, que ele deve estar no centro de qualquer sistema, mas que o líder ele deve ser também justo, ele deve ser também tem também o papel de estabelecer, vamos dizer, metas, né? Metas, claro, razoáveis, atingíveis, isso ter sido combinado com a equipe e também em determinado momento, vamos ver como foi o desempenho, né? Verificar o desempenho, de trocar sempre em mão dupla essa questão do feedback, de dar, de receber. Então, veja como tem nuances assim. E, claro, se você me perguntar, é fácil? É difícil? Ser líder exige disponibilidade de tempo, de vontade, de interesse.
ser líder tá longe de ser um passeio no parque. Né? Quantas vezes no exercício da liderança você tem que mediar conflitos, senta com um, depois senta com o outro, depois volta para um, depois fala com alguém aqui no meio, depois até que você consiga, de repente, colocar todos na mesma mesa. Como isso demanda tempo, muitas vezes demanda energia emocional do líder, mas quando você vê o resultado, quando você vê pessoas te agradecendo, por exemplo, por algo que você fez, por mostrar uma potência que ela nem sabia que tinha, por desenvolver, por confiar nela, por delegar, por empoderar aquela pessoa, isso é muito gostoso. Você vê o ser humano indo além, né? O ser humano se superando. E olha que potencial você aí que me escuta, que me ouve, nos escuta, pode ter como líder. Que legal. Que legal fazer um semelhante crescer, fazer um semelhante se desenvolver e ultrapassar barreiras, ultrapassar crenças que ele tinha. Então, é mais ou menos por aí. Equilíbrio entre pessoas e performance. A não esquecer nenhum desses polos, e como eu falei, não precisam ser antagônicos. Podem estar juntos e rumo a um grande sucesso. É uma nova perspectiva para muitos, até nesse nosso mundo de dualidades hoje. Ou é bom ou é mal, ou é esquerda ou é direita. Ou é pessoas ou é performance. E que rica essa sua visão. Marcial, ele escutando agora quando você falou sobre como o líder tem que dedicar tempo. Eu fiz uma retrospectiva no início da minha profissão, como muitos advogados, como muitos profissionais de diferentes áreas, inclusive do setor público, é natural um esforço braçal no início das suas atividades, até que você tenha um domínio de tudo. Então, no início da minha profissão, eu precisei fazer todas as petições, atender todos os clientes, até mesmo ser o primeiro a chegar no escritório para que tudo estivesse em ordem, e ser o último a sair do escritório para que a última xícara estivesse lavada, estivesse limpa. Equipe. Eu comecei com a equipe. Até que veio um, veio dois e o volume chegou. Mas onde é que eu gostaria de chegar? A importância de ter dedicado tempo a entender cada uma das funções. Sim. Porque a teoria, ela é muito bonita. A gente escuta, todas as peças, no bom sentido da palavra, todas as pessoas são importantes, todas as peças que compõem a engrenagem são fundamentais. Mas eu penso que o líder, por um motivo como o da equipe, ou por outro motivo como saiu da sua cadeira, teve a disponibilidade, o interesse de entender o que é aquela função, até para poder dominar e cobrar também. Ou seja, tudo isso é o que você falou, é o dedicar tempo. Então, como você vê a importância de intencionalidade no líder dedicar um tempo para entender a posição dos seus liderados? Boa pergunta, Felipe. Se você imagina, agora há pouco a gente falou, liderança é influência. E isso não tem nada a ver com cargo, né, com posição, com autoridade. Muitas pessoas acham que tem, mas aí tá mais para o aspecto da gente falar da chefia. Mas vamos lá. Liderança é influência. Liderança é entender de pessoas. Até para que você entenda todas as potencialidades, as dores delas também, principalmente. Então, quando você fala aí do líder que passou por diferentes cadeiras, né? Do líder que cresceu, que veio de baixo, do líder que entende o trabalho do liderado. Isso, para mim, só enriquece esse processo. Tá? Porque ele, para longe de a gente só pensar, né, ele vai ter capacidade de exigir, de cobrar, essa é uma visão que vai estar muito na superfície. Mais do que isso, ele vai poder ter de seus liderados consultores. Ele vai ter, ao invés de meros executores, ele vai poder ter seus liderados companhias para aquele projeto coletivo. A boa liderança é isso. Ela tira um projeto individual e faz com que aquele projeto seja abraçado por todos. Numa expressão que a gente gosta de usar, faz com que a sensação de dono seja de todos. Tá? Então, todo mundo veste a camisa. Todo mundo está, mesmo fora do ambiente de trabalho, está pensando em como resolver uma questão, em como superar as metas, em como entregar mais. Por quê? Porque eu não estou fazendo porque alguém me mandou, eu estou fazendo
porque eu quero contribuir, eu quero somar, eu quero dar as mãos e juntos ir além. Então, se o líder tem essa oportunidade, né, que ele aproveite muito, que ele continue aproveitando. Né? O que é que acontece? Às vezes o líder também vai longe, chega ali na cadeira da presidência, da diretoria, e ele passa a ficar um pouco isolado. Né? Existe essa síndrome da solidão da liderança. Né? Por isso que é tão comum, às vezes, líderes procurarem terapia, procurarem auxílios de coaches, né? Ou mentores, que podem ajudar o líder nesse exercício. Mas o que é que pode também ajudar ele numa forma, uma receita caseira? É ele não deixar de circular, ele não deixar de encontrar pessoas, de conversar, né? De ir no cafezinho, de ter o tempo do cafezinho, de ter o tempo da confraternização, de ter aquele momento que parece que não se está cuidando de trabalho, mas na verdade está se cuidando de saúde mental, está se cuidando de rigidez da mente, do corpo, do espírito, está se cuidando das relações humanas. E aí você vai somando tudo isso e a receita vai ficando bom, vai ficando boa, vai ficando interessante. E quanto mais o líder, né, puder fazer com que a equipe integre, a equipe ande junta. Eu gosto de fazer um paralelo, Felipe. Você já teve a oportunidade de estar num evento meu de liderança, de dizer que o líder é um grande maestro. Um maestro que trabalha num concerto, né, com uma orquestra. Veja que quem está ali na posição de maestro não é o melhor violinista, não é o melhor pianista, não é o melhor percussionista, mas ele está na posição de deixar todos de acordo, de harmonizar, de treinar, de coordenar os trabalhos, de ser o grande anfitrião. E, ao mesmo tempo, ele está na posição de, em determinados momentos, de deixar com que os outros brilhem, de fazer com que os outros se desenvolvam, né, apareçam, tenham orgulho de cada uma das pequenas funções que cada um está desempenhando ali. Acho que é um bom caminho para o líder ir por aí. Gostei muito, me identifiquei muito também quando você falou de termos na equipe, ao nosso redor, consultores. Eu digo muito aqui no escritório, não daria certo se fôssemos 20 Felipes. Não daria certo. A gente realmente precisa ter um ponto de vista divergente para, nessa diferença, fazer o crescimento acontecer. Sabe, falando Perfeito. Agora de organização de empresa, eu costumo dizer aqui também, não é para a opinião do Felipe prevalecer, é para o que for melhor para o CNPJ. E por vezes eu sou convencido e isso é fantástico, genuinamente isso é fantástico, porque eu consigo perceber na prática a riqueza de ter diferentes perfis, diferentes pontos de vista e que nessa discordância saudável a gente consegue encontrar melhores soluções. Você concorda com esse modo de crescimento e de conclusão? Integralmente, e assino embaixo. E costumo incentivar, inclusive, esse tipo de exercício na liderança. Vejam as pessoas que estão ali na ponta de lança, atendendo o cliente, atendendo o telefone, respondendo o WhatsApp. Depois o segundo grupo que está ali no bastidor, depois quem está na produção, quem está no chão de fábrica, quem está nas coordenações, nas diretorias. Todos esses níveis, os seus sócios que estão ao seu lado, vejam essas pessoas como os melhores consultores que você poderia ter. Às vezes, por incrível que pareça, não há um fluxo de comunicação dentro da própria organização, seja pública, seja privada. E muitas boas ideias, muitas soluções se perdem pelo caminho. Na minha experiência prática, eu costumo dizer, você pode sozinho achar que passou um final de semana na sua casa e teve a melhor ideia do mundo. É muito interessante quando você compartilha com uma pessoa, compartilha com a segunda, com a terceira, cada um daqueles seres humanos, e podem ser pessoas de alta escolaridade ou não, é impressionante isso. Faça esse exercício. Eu convido a vocês a fazer esse exercício. Vá ouvindo
o motorista do Uber, vá ouvindo a pessoa que vende carnes para você, vá ouvindo a sua esposa. É impressionante como cada ser humano agrega uma opinião, um ponto de vista diferente. E sabe aquela máxima, 2 cabeças pensam melhor que uma? Eu acredito nela piamente. 3 são melhores que 2, 4 são melhores que 3. Quanto mais você consegue envolver pessoas e pontos de vista numa decisão, melhor aquela decisão tende a ser. Isso eu já tive a oportunidade da minha vida, aí, quase 20 anos com liderança, de ver isso acontecendo N vezes. Né? E às vezes é difícil para o líder ter essa humildade, porque você vem com aquilo pronto e acabado, vai ser assim, tá maravilhoso, olha, equipe, vamos fazer assim, assim, assado. E aí você nota que não caiu tão bem quanto você esperava aquela ideia. Muitos chefes não querem nem saber, passam por cima, aliás, nem comunicar, a equipe comunica, né? Vem aquela ordem de cima para baixo. Mas aqueles que têm a humildade, a disponibilidade de abrir o canal, de permitir que o canal seja em dupla via, e ouvir, e colher, e incentivar, inclusive, porque tem gente que quer dizer, mas é tímida, assim, ou não se sente, mas o líder que incentiva, que não pode falar, eu quero ouvir tua opinião, eu quero que você participe. Nossa, você costuma ser brindado com muitos insights de riqueza, muitas coisas que você... E talvez você depois chegue à conclusão que só você que estava, no final das contas, numa bolha. Que a razão estava ali até bem distante do que você estava imaginando. Tá? Ou até o contrário, ou que quase sempre acontece isso, que a sua ideia pode ser melhorada, pode ser polida, pode ser agregada, pode ser amplificada, né? Pode ser potencializada. Então, a riqueza do ser humano está aí. É cada um com sua história de vida, com a sua vivência, com as suas vivências práticas, com as suas dores, né, com as suas experiências positivas ou negativas, e basta você amplificar o sinal, colher, ouvir, deixar as pessoas à vontade, que elas vão te brindar com boas surpresas. Perfeito. Algo que foi muito importante na trajetória do nosso escritório foi o depósito da confiança, e com isso trazer outros centros de tomada de decisão que não fosse apenas o Felipe. E com isso eu queria te perguntar, Marcial, você vê alguns pontos comuns entre líderes que formam outros líderes e não apenas executores? Felipe, essa é uma visão muito, muito moderna e atual de liderança. Né? Primeiro, do líder. Se diz o líder servidor. Qual é o líder servidor? Existe aquela visão clássica de que as pessoas têm que se adaptar ao líder, né? Ao chefe, vamos botar. Quando, na verdade, o correto é o oposto. É o líder que se adapta à sua equipe. Porque cada uma das pessoas que compõem a equipe tem necessidades diversas. Cada uma daquelas pessoas tem potenciais diversos. Tem também gaps, né? Necessidades e pontos de melhoria diversos. Então, é o líder que precisa chegar junto e ver, olha, para essa pessoa aqui, vamos fazer isso, para essa pessoa aqui, isso aqui. E também ter a humildade de chegar e dizer, o que eu posso te ajudar aqui? O que você está precisando? A velha pergunta, o que você está precisando para desempenhar um trabalho ainda melhor? Lembra-se do líder maestro. Essa é a visão do líder servidor. Tá? Mas está cada vez mais em voga. E se você pegar bons centros de liderança, o que é que eu estou falando aí? Nas melhores universidades do mundo, né, de Harvard, de Oxford, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na China, no Japão, na Alemanha. Ou seja, a vanguarda da liderança mundial. O que é que ela vai falar? Do líder desenvolvedor. Há quem goste também e utilize o do líder coach. Coach, né? Coach foi uma palavra que um pouco se desgastou no Brasil, infelizmente. Porque lá fora ela ainda continua sendo muito bem usada. Aquele líder que desenvolve pessoas. E um dos aspectos é esse aí, como você mencionou. Líder que confia, empodera, delega, de forma que outras pessoas da sua equipe se tornem líderes exemplares também. Então, um bom líder, ele quer que isso
se amplie. Porque, no final das contas, ao invés de a gente estar pensando pequeno, pensando só no próprio umbigo, né? Daqui que a pessoa vai crescer, vai tomar o meu lugar, vai ser meu concorrente, ou o que seja. Pelo contrário, se a pessoa tiver num ambiente de trabalho feliz, se a pessoa está se sentindo conectada, feliz mesmo na essência da palavra, já há N pesquisas até, viu, Felipe? É bem interessante. Que dizem que as pessoas não ficam e nem largam de um emprego por remuneração. É uma falsa ideia essa daí, de que a maior coisa que faz as pessoas saírem por uma remuneração. Sim, muitas vezes é um dos componentes, mas está longe de ser o principal. As pessoas saem geralmente por problemas, por conflitos, né, por conflitos com a chefia, especialmente por conflitos com colegas de trabalho, por não estar se sentindo reconhecido, não estar se sentindo valorizado, não estar se sentindo visto. Tá? Então, se o líder serve, se o líder desenvolve, se o líder coloca adubo no pezinho ali, dá os nutrientes para os seus liderados, faz com que eles, inclusive, se empoderem, criem, como você falou, outros polos de tomada de decisão, a chance dessa pessoa sair é mínima. É mínima. Ela, pelo contrário, ela vai querer trazer ideias para que o projeto coletivo cresça, o projeto se amplie, né? E alce vamos dizer, horizontes que nem a pessoa mais otimista tinha imaginado. Eu gosto muito dessa visão que você acaba de trazer. Tem uma frase que eu escutei que me marcou muito. Ela dizia o seguinte: todas as vezes que a maré sobe, inevitavelmente todos os barcos vão subir juntos. E Excelente. de um jeito mais próprio, eu falo muito o seguinte aqui dentro do escritório: aqui é a sua empresa dentro da minha. Então, Perfeito. gerar esse sentimento, não só com palavras, mas com rotina, com cultura, é algo extremamente importante que eu até consigo mensurar o efeito disso. E agora, apimentando um pouco, Marcial, vamos falar aqui de desafios. Um desafio que eu queria muito ouvir o seu ponto de vista, da sua experiência, tanto do estudo do tema como também da vivência dele, é o seguinte: como lidar com talentos que são tecnicamente brilhantes, mas que, do ponto de vista das relações, geram ruídos e insatisfações no coletivo de uma equipe. Felipe, tem uma máxima, sabe, do mundo da administração, que diz o seguinte, que você é contratado pelo seu currículo, pelas ditas hard skills, né? Ou seja, só puxou o seu currículo lá, viu onde você se graduou, suas notas, o que você se especializou, mestrado, professor, não sei o quê. Ela é contratada por isso. Mas no final das contas ela é demitida pela falta das soft skills, que são essas habilidades comportamentais. Né? Tá, aí a gente falou algumas de comunicação, de empatia, de saber trabalhar em equipe, de saber ouvir feedback, saber dar feedback, né? Guardar o ego onde deve ser guardado, guardar a ambição onde deve ser guardada, né? O egoísmo. Então, você falou aí, esse é um exemplo clássico, né? De quantas pessoas são excelentes tecnicamente falando, né? Mas na hora do trabalho em equipe tem severas dificuldades ou cria severas dificuldades. A ferramenta principal na mão de um líder ou de uma líder é, sem sombra de dúvida, o feedback. É uma arte, né, que pode ser aprendida também. É um tópico da comunicação, um tópico bem específico da comunicação. O dar e o receber feedback. Eu costumo dizer que é a principal ferramenta, se o líder tem uma caixa de ferramentas, como todo profissional tem, a principal ferramenta, quando ele abre aquela caixa, está lá uma ferramenta bem útil, chamada feedback. Então, eu gosto de dizer, líderes, usem e abusem, no sentido de fazer cursos, formações, livros, né? Tem 2 livros que eu gosto muito, um é Obrigado pelo Feedback, um título já bem sugestivo. Um outro que eu também indico muito, até fininho, mais fácil de ler ainda, é Preciso Saber Se Estou Indo Bem, que fala dessa importância de dar e receber feedback. Tá? Então, diante desse caso, esse desafio, como você mencionou, a primeira coisa é o líder tem que conversar com essa pessoa, né, em particular,
mostrar a confiança que essa pessoa tem, ambientar essa pessoa, deixar ela à vontade, saber quais são as dores, né? Saber quais são as dificuldades. Nesse momento é muito importante que o líder fale e ouça também, né? Às vezes tem algum ruído, ou às vezes até uma falsa percepção do líder também. Tá? Então é importante que em cursos como de comunicação não violenta, né? Outras pessoas gostam de falar de comunicação assertiva. A gente aprende muito a observar isso, a evitar o julgamento, evitar esse juízo que a gente quase sempre tende a fazer, deixar de lado, começar a se ater mais ao que meus sentidos captaram, né? Sem antecipar um juízo de valor, sem etiquetar as pessoas, sem dizer fulano é preguiçoso, Beltrano é relaxado, fulano é negligente. Então a gente parar de evitar esse tipo de olhar e passar um olhar mais técnico, né? E fazer com que aquele ser humano, né, que tem essa questão, por exemplo, ele perceba importâncias, às vezes até é parte do líder, incentivar ele a desenvolver uma competência X ou Y. A gente aprende muito ao longo dessa vida, né? Eu brinco dizendo, olha, esses cabelos brancos aqui não foram à toa. Tem muitos aprendizados, tem muitas dores, tem muitas decepções ao longo do caminho, né? E muitos aprendizados. Né? Ou a gente acerta ou a gente aprende. Então, vai um pouco de ouvir, para resumir, ouvir o ser humano desarmadamente. Né? Ouvir o ser humano de forma privada, de forma particular. E você também, como líder, expor as suas necessidades, expor o que você espera daquela pessoa, o que você está sentindo falta. Cara, quando o liderado e o líder sentem que estão num fluxo, num canal de comunicação largo, certo? Sem pontos obscuros, sem coisas desviadas, ou seja, com as cartas na mesa, com as mãos na mesa, com tudo, um jogo claro, dificilmente isso não vai dar certo. O crescimento aí é praticamente automático. Às vezes até basta uma meia hora de boa conversa, uma conversa de fato correta, profunda, né, intensa, humana, compreensiva, que você ganha ali um profissional, ganha ali anos, ganha ali uma pessoa que finalmente pode dizer, olha, agora eu senti que alguém me enxergou, alguém está preocupado comigo e alguém quer o meu melhor aqui. Né? Mais do que o melhor da empresa, mas quer fazer com que o meu melhor contribua para o melhor da empresa. Naquela conexão que a gente falou de pessoas e performance. E o escutar, ele é muito poderoso. Eu não sei se você vai se recordar, mas ao final de um dos eventos que nós participamos, você fez: Felipe, qual é a sua opinião? Eu comecei a falar, você soltou o que você estava fazendo, virou sua cadeira e parou para prestar uma atenção realmente com a intenção de escutar. E isso é arretado, usando aqui do nosso linguajar, porque muitas pessoas hoje não atentam aos dois ouvidos e uma boca e às vezes até incorrem em situações outras no famoso escutar para responder e não escutar para entender, sabe? Então, realmente, o escutar, ele é muito poderoso. A escutativa é poderosíssima e está cada vez sendo mais necessária. Por quê? Porque é por causa dessa velocidade que a gente vive, né? Acelerando o áudio, acelerando o filme, não tem tempo mais para livro, que é o resumo do resumo. Então, parar, cara a cara, com o ser humano, sem ser interrompido, para trocar isso aí, é poderosíssimo e eu vou te dizer, está cada vez mais sendo necessário. Ainda sobre feedback, eu queria te fazer uma pergunta de outra perspectiva, Marcial. E a ausência da cultura de feedback em uma organização, quão danosa ela é? Felipe, é bem legal a gente falar de feedback, porque o brasileiro, de um modo geral, e disse que os povos latinos, de um modo geral,
eles vieram assim no modo de fábrica, vamos dizer assim, que não são muito acostumados a dar e menos ainda para receber feedbacks, né? Pergunte aí às pessoas que à sua volta, você mesmo aí quando a gente fala, olha, deixa eu sentar aqui para lhe dar um feedback. Geralmente as pessoas dizem, olha, eu suo frio, começa a me dar borboletas no estômago, começa a passar mal, porque sei que vai haver ali um tom negativo, um tom de crítica e tal. E é interessante quando a gente faz um comparativo com outros povos, outras culturas, né? Vamos falar da cultura germânica, que é bem emblemática nesse sentido. Quando eles... primeiro que lá é muito costumeiro as pessoas pararem para dar feedbacks. E elas fazem isso com a melhor das boas intenções e para dizer, olha, esse ponto aqui talvez você não esteja vendo, mas melhor esse ponto aqui que você vai ficar ainda melhor. E, pelo outro lado, quem recebe o feedback vê aquilo como um verdadeiro presente. A verdadeira uma bênção, uma consultoria gratuita. Olha, fulano tirou o tempo dele para parar e me dar um toque aqui que eu posso ser um profissional ao invés de nota 7, passar a ser nota 8, ou de repente 9, ou de repente 9,5. Então, obrigado pelo feedback. Então, eu gosto de sempre, nos eventos que a gente fala de administração, né, de gestão de pessoas, de incentivar as pessoas a verem com mais naturalidade o feedback. Tanto de dar o feedback, mas também aí precisa saber como dar o feedback, né? E aí existem cursos para isso, existem livros para isso, existem coaches para isso, existem técnicas para isso. E você pode hoje em dia pesquisar na internet e já vai ter ideias brotando aí, né? Ver vídeo no YouTube, etc. Como também, principalmente você que recebe, a pessoa que recebe, receber aquilo de bom coração. Receber aquilo como, de fato, uma oportunidade, um crescimento, e, se possível, também trazer o seu olhar, trazer sua contribuição, porque nessa interação, muito provavelmente haverá um crescimento ali mútuo, né? Então, de um modo geral, você perguntou, que danos isso aí gera numa organização? Os danos são imensuráveis, porque quando você não está corrigindo ali, a rota está se afastando. E a tendência é ela cada vez mais se afastar. Então, quando você detecta alguma coisa, isso aqui não está alinhado com o que eu imaginei, etc. Quanto antes puder ser falado, quanto antes puder ser conversado, ser colocado as cartas na mesa, ter ficado claro o que é esperado de uma pessoa, né? Qual é o... Quanto antes isso puder ser feito, melhor, porque aquela rota, né? Eu não sei se você sabia disso, o termo feedback foi criado na NASA, mais ou menos nos anos 60, 70, que era quando eles lançavam os foguetes, as sondas, as naves espaciais, o feedback era a informação que aquele foguete devolvia para a central de comando, a central de controle. Então, se o feedback estava correto, era positivo, ele dava um feedback dizendo que estava na rota programada. Então, hoje não ter feedback é muito provavelmente sair da rota programada. E aí, meu amigo, se o foguete explodir, se o foguete cair, se o foguete nem decolar, você já sabe onde é que pode estar o problema. Então, tá por aí. Pensa como uma grande ferramenta na mão de um líder hoje. O saber dar feedbacks, saber receber também, porque as pessoas não precisam só receber feedbacks de superiores, muito pelo contrário, quanto mais ela... às vezes é até uma habilidade, quanto mais ela souber receber feedback de uma forma 360 graus, que a gente chama, ou seja, de superiores, de pessoas de pares, de pessoas lideradas, melhor. Mais rico vai ser essa informação. Como é enriquecedor, e quem ganha é o sujeito, né? Perfeito. Tem uma pergunta que eu quero muito lhe fazer. Os desafios de um líder jovem. Eu ainda me considero um líder jovem, mas fui ainda mais quando comecei a formar a equipe aos 22, 23 anos. Penso que de forma muito semelhante quando você assumiu um gabinete como juiz aos 25. E eu queria puxar esse tema. Certamente outros líderes jovens
nos escutam, nos assistem. E eu lhe pergunto, Marcial, como é ser um líder jovem e quais são os principais desafios que vem à sua mente com essa pergunta? Ah, legal. Viajei no tempo agora, viu? Você falou, me lembrei aí do primeiro dia na comarca. E é interessante, só para fazer esse parênteses, é interessante que a gente vem com tudo jurídico, né, na cabeça, mas quando você senta na cadeira atrás do birô, as demandas que são postas quase nunca são jurídicas. 98% vão ser demandas pessoais, demandas comportamentais. Não é aquela coisa das férias, da briguinha, da situação, de estar faltando recursos humanos aqui, estar faltando acolá, aquelas coisas de administração. É interessante isso. Bom, eu acho que um primeiro, muito legal essa sua pergunta, Felipe. Eu acho que a primeira dica, vamos dizer assim, que eu posso falar, é o líder ter humildade, certo? É o líder ter humildade de saber que existem pessoas ali que estão há mais tempo e que têm muito mais experiência, né? E que, até por isso mesmo, é uma riqueza primorosa se o líder puder ouvi-las, né? E eu digo que não é, ele nem pode, ele deve, é obrigação do líder ter essa humildade de convidar a todos a se integrar no projeto, né? De ser franco, de ser honesto, né? De dizer, as pessoas, Felipe, se conectam mais facilmente com outro ser humano quando ele se mostra transparente, quando ele se mostra, inclusive, vulnerável. E isso, ao invés de depor contra o líder, ele só faz o líder ficar maior à vista das pessoas, né? Então, uma postura como, olha, eu tô chegando agora, vocês vão ter que me deixar a par de tudo. Eu quero contar com vocês, eu quero que vocês me ajudem, me apoiem nisso aí, né? Muitas vezes eu vou confessar a vocês que eu não saberia o que fazer e eu quero poder contar com vocês, tá? E essa postura humana, humilde, transparente, não ela agrega demais. E as pessoas vão ter, inclusive, a satisfação de te apoiar nesse aspecto, né? Claro, mais do que nunca, o líder aí vai ter que ter muita disponibilidade para sentar com cada um, para colher as dores e colher também as dicas de cada um. Até que vai chegar o ponto em que o líder vai começar vamos dizer assim, a tomar já as suas próprias decisões com mais independência, né? Não digo que ele com o tempo vai largar, muito pelo contrário, a essência é justamente ter todos à volta como consultores, mas para chegar a esse ponto, ele vai poder se valer das pessoas à sua volta, muito desse aspecto inicial, de como ele as recebe, de que se ele evita o encastelamento, né? Se ele evita a construção de muros, pelo contrário, ele bota todo mundo na mesma mesa, com a mesma cadeira, com a mesma pá de igualdade e até, em muitos aspectos, reconhecendo como ele vai precisar contar com aquelas pessoas, especialmente no começo, para suprir essas deficiências de que qualquer pessoa que está chegando em qualquer lugar vai passar. Tá? Se ele souber fazer isso, a transição dá muito certo. Né? Você falou aí de às vezes o líder jovem chegar e ter que lidar pessoas com o dobro da idade dele, ou às vezes, né, mais do que isso, às vezes prestes a se aposentar. Eu costumo dizer, essas pessoas são as das que você mais deve dedicar atenção, porque provavelmente é quem vai ter as melhores ideias, porque já viu em tudo, já passou gente com N ideias, já viu os projetos funcionando, já viu projetos não darem certo, já viram outros que quase deu certo, mas depois foi engavetado. Então, a experiência de vida, ela soma muito. Ela soma demais no exercício humano da liderança.
Então, e se você tiver, você chegou aí a falar de diferentes perfis, usou essa expressão, e se você tiver, né, aquela história de um Felipe só, né? Se você Não daria tiver, certo, não daria certo. E é definitivamente. verdade. Quanto mais você conseguir ter essa riqueza dentro da sua equipe, melhor. E melhores serão as decisões tomadas, contanto que todo mundo consiga participar, todo mundo tenha voz, seja ouvido, seja visto. Melhores serão as decisões, porque vai trazer pontos de vista, né, que vão se somar e vão fazer aquela câmera 360 graus assim, mais poderosa. Muito bom, Marcial. Você concordaria que a liderança tem um quê de pular de paraquedas, no sentido de que as teorias, as técnicas são extremamente importantes, mas que o líder precisa se pôr à prova, se pôr em exercício, em fazer o desconfortável, em precisar atuar com energia ou com sensibilidade em dados momentos para construir, entender e vivenciar essa liderança? É interessante, nunca tinha feito esse paralelismo, essa metáfora aí de pular com o paraquedas, frise-se, né? Mas vejo, pensando agora aqui, vejo com bastante sensatez essa metáfora, porque é o seguinte, a professora pular de paraquedas, ela fez um trabalho preparatório antes, né? Ela estudou, ela se preparou, ela treinou, né? Ela guardou o seu próprio equipamento, né? Eu nunca pulei de paraquedas, mas já vi reportagem sobre isso, né? Ela guardou o seu próprio equipamento, ela conferiu, ela também tem um plano B, não é? Ela tem uma opção estudada, que ela tem uma forte impressão de que vai dar certo, mas se tudo ou alguma coisa fora do previsto sair errado, ela tem um segundo plano, né? Ela tem mecanismos de verificação, né, de controle. A gente poderia chamar isso dos feedbacks intermediários, ou seja, deixa eu ver se eu estou indo bem, deixa eu ver se eu estou indo dentro do plano esperado, mas ao mesmo tempo, e aí eu acho que veio essa sua ideia, ela tem esse lance de se jogar um pouco e, vamos dizer, e mostrar a sua vulnerabilidade, né? E se desafiar. E tem isso mesmo, né? A liderança não é passeio no parque, o líder vai ter que se dedicar, vai ter que ter tempo, vai ter que estudar, vai ter que mediar conflitos, vai ter que sair de conflitos, vai ter que colocar as pessoas né, nos lugares ideais, vai ter que conversar muito, vai ter que vencer crenças limitantes dele e dos outros. Mas, ao mesmo tempo, isso é humano, tem esse quê de desafio, mas é feito com balizas, né? Com preparação, como eu falei, com conhecimento, com planejamento, com feedbacks, com informações que vêm bom, e se tudo tivesse seguido dessa forma, vai dar certo. Muito bom. E já nos aproximando do final, eu queria te fazer uma pergunta, Marcial. Aspectos emocionais, os já denominados males do século. Como administrar esse tipo de situação em uma organização, em uma instituição, ou qual recomendação você poderia deixar para líderes que nos assistem e nos escutam? Terapia para geral. Não, foi legal você ter falado isso, Felipe, porque eu me lembrei de um ponto que a gente acho que até agora não abordou. O autocuidado no exercício da liderança. Eu digo o seguinte, sabe quando você, chefe ou líder que me escuta aí, vai exercer sua pior liderança? Quando você estiver vestindo a sua pior versão. O que é que eu quero dizer quando eu falo vestindo a sua pior versão? Quando você está passando por um problema, quase sempre é um problema pessoal, digamos, seu relacionamento não vai bem, né? Ou senão você está com uma questão com um filho seu, ou com uma irmã sua, ou com o seu pai, ou com alguém próximo, ou até com um vizinho. Você está passando com um problema. Isso quase que inevitavelmente vai para
vai desaguar no exercício da sua liderança. E é muito fácil o líder se perder, tomar decisões que não vão ser as melhores, destratar pessoas, esquecer lições, como a gente vem falando aqui, de humanidade. Então, um aspecto que todo líder não deve se descuidar é o seu autocuidado. Então, sob o ponto de vista de saúde física, saúde mental, evidentemente, sob o ponto de vista de ter aquela famosa vida equilibrada, né? Que você está cuidando ali do lazer, está cuidando das amizades, está cuidando do amor, está cuidando do lado espiritual, está cuidando da sua alimentação. Esse todo aí que nos ajuda a ter quando está, vamos dizer, sendo cuidado, sendo visto, eu costumo dizer o seguinte: a vida, mais cedo ou mais tarde, ela vem e te surpreende. Ela te traz um prato indigesto, ela te traz uma situação que você não estava esperando. Mas só que quando você tem isso razoavelmente cuidado, equilibrado, isso te dá um colchão para você ter um tempo, uma maneira de aguentar aquelas pancadas da vida que mais cedo ou mais tarde nos surpreendem. E claro, nesse momento, eu brinquei aí, mas com bastante fundo de verdade, hoje em dia, terapia para geral. O que você puder investir nisso, né? Aquela necessidade humana, né? Como a gente vai perdendo também isso nessa vida corrida que a gente tem, como a gente vai perdendo esses momentos de escuta qualificada. Imagina isso. Você ter um profissional preparado para te fazer uma escuta qualificada, uma escuta preparada. Eu digo que em tempos de IA, cada vez mais isso vai ser necessário. Né? Cada vez mais o contato real entre seres humanos vai se tornar um grande ingrediente na vida que a gente vai precisar nutrir e proteger cada vez mais. Tá bom? Se o caso não... A gente falou aí olhando para o líder, né? Se o caso é com algum dos liderados, como você pontuou, a primeira coisa que o líder tem que fazer é também abrir a porta da sala dele. Abrir a porta, ouvir aquela pessoa, né? Ouvir em particular, deixar a observação, vestir aquela armadura, né? Vamos brincar dizendo, aquele personagem do líder servidor. Né? O que é que, olha, eu não pude deixar de notar isso. Como é que eu posso te ajudar? Tá acontecendo alguma coisa? Existe alguma questão aí que eu não estou sabendo, que eu posso te ajudar? O líder, no final das contas, ele nunca pode esquecer, né? Lembrei até de uma frase do Carl Jung, que por baixo de todas as técnicas de teorias existe uma alma humana tocando outra alma humana. Em essência, é isso que diz a frase de Carl Jung. Ou seja, no final das contas, vamos aqui deixar nossos títulos, nossos cargos, nossas hierarquias e vamos nos encontrar aqui de uma alma para outra humana. O que é que eu posso fazer para te ajudar? O que é que eu não estou sabendo aí, que eu tenho notado isso? Claro, só fazendo isso, já vai haver uma conexão muito grande e muitas vezes eu digo que isso vai ser até suficiente. Tá? Mas também nunca é demais, né? E não é à toa que a gente hoje se fala Janeiro Branco, né? Setembro Amarelo, tantas campanhas reforçando esse cuidado com a saúde mental. Acho que vale a recomendação, né, dessa pessoa. Às vezes tem empresas maiores, tem empresas menores que têm ou não esses serviços dentro da própria empresa, ou a empresa pode subsidiar, ou pode facilitar os horários de trabalho, incentivar essa pessoa a também, de forma qualificada, de um profissional para passar por essas agruras da vida, e ter esse aspecto desse olhar, olha, preciso dar uma atenção agora especial aqui para essa pessoa, porque ela está passando por esse momento aqui de turbulência na vida. Mas não vou largar a mão, não. Daqui a pouco
inclusive ela vai voltar com a bateria recarregada aí. Afinal, são pessoas, Uhum. né? Afinal, são pessoas. É verdade. E por fim, pessoal, eu vou pedir para que o Marcial fale um pouco sobre o Instituto Certi, do qual eu sou cliente, sou consumidor, junto à minha equipe super validamos e nesse ano seguiremos juntos. Quais são as soluções, quais são as ofertas que o Instituto Certi faz e como quem nos escuta e nos assiste pode conhecer mais? Obrigado pela oportunidade. Pois é, em 2021, no meio da pandemia, eu tive essa ideia ousada de criar que eu denomino uma escola de autoconhecimento, para ficar fácil assim, né? As pessoas conseguem entender melhor. Uma escola de autoconhecimento aqui em Maceió. Algo que você poderia basicamente encontrar só em grandes centros do Brasil, né? Você vai... algo que eu fiz muito, ir para São Paulo fazer curso, ir para Brasília, fui para Belo Horizonte, fui para o Rio Grande do Sul, fui aqui para Recife, e sentia essa falta, né, de ter uma escola, um lugar que a gente pudesse desenvolver soft skills. O projeto nasceu atrelado com a jornada, dita Jornada dos 7 Encontros, que é um projeto mais longo, né, um projeto de imersão. E aí depois a gente foi agregando cursos e mini cursos, né, como de gestão de pessoas, como de liderança. Aí veio o Devore-se também, que aí cada episódio, né, juntando gastronomia com autoconhecimento, cada episódio trazia um tema. A gente já falou de relacionamento. Isso é o que é melhor, gastronomia e o autoconhecimento. É um lugar perfeito, né? Uma noite de muito crescimento. Você janta, passa bem e ainda sai maior do que chegou, né? Em todos os sentidos. E aí a gente falou de relacionamentos, falando de comunicação, teve episódio de liderança, teve episódio de empatia, teve episódio de inteligência emocional. E é interessante, sabe, Felipe, porque há uns anos atrás, quando as pessoas falavam em autocuidado, autoajuda, né, tinha meio que um olhar enviesado, assim, fulano tá no shopping comprando um livro de autoajuda. E, cara, como isso mudou, ainda está mudando, mas como isso mudou, como as pessoas vêm abrindo a cabeça para isso. Como também aconteceu o quê? Hoje em dia, você pega um livro, qualquer livro lá que está na dita estante de autoajuda da livraria, você abre o livro, você vê que o livro tem fundamentos científicos, fundamentos técnicos, né, que outrora não era. Se você, 40 anos atrás, década de 80, os livros eram muito assim, era uma opinião uma coisa sem se basear em nada, né? Você ia para a bibliografia do livro, referência bibliográfica, não tinha nada ali. Hoje em dia é totalmente diferente, são estudos, né? Estudos de neuropsicologia, estudos de medicina, estudos de ciência comportamental, de economia, de psicologia. É uma riqueza a trazer ensinamentos, vamos dizer assim, do modo de viver. Então, é uma riqueza agora a gente poder treinar isso que antes as pessoas simplesmente não tinham essa opção. Onde eu ia aprender comunicação? Onde eu ia aprender a liderar? Onde eu ia aprender a me relacionar? A gente não aprende isso no colégio. Não tem faculdade ainda disso. Mas agora começa a ter essas possibilidades. Então, o Instituto Certi, sim, é esse projeto ousado que a gente toca aí. Eu digo que, de certa forma, ainda está no começo. Fez com que eu cada vez mais caísse nesse campo também, a ponto de começar a fazer, como você mencionou, graduação em psicologia. Fiz uma pós-graduação em psicologia positiva, né, que tem muito a ver com esse lado de florescimento das pessoas. Se você quiser saber mais, por favor, nos siga, especialmente pelo Instagram, a gente se comunica, pelo @Instituto Certi, tudo junto. Instituto Ser, SERTTI, que eu gosto desse nome porque ele tanto ressalta o nome, uma importância de você ser quem você é, se descobrir, né, as suas potencialidades, o seu propósito. A gente mexe muito com o propósito de vida também, e aí isso casa com a minha história com o Certi, como também em você ser o outro, ou seja, se colocar no lugar do outro.
Então, ser ti é ser você e ser o outro ao mesmo tempo. Tem um vermelhinho também no logo, aquele toque do coração, tá? Ou também nas nossas redes, @marcial_coelho. Amigo, Também parabéns pelo pela Instagram. trajetória. Obrigado. Obrigado por nos pelo brindar convite. com sua presença. Quantas reflexões, né, pessoal? Quantas reflexões, quantos ensinamentos ficam. Esse foi o nosso segundo episódio com o Marcial Coelho. O meu muito obrigado. E a todos vocês e a todas vocês, até Eu o que nosso agradeço. próximo episódio.